A história de hoje é sobre como nós, seres humanos, conseguimos fazer desaparecer um dos maiores lagos do mundo, o Mar de Aral. É, sem dúvida, um dos maiores desastres ambientais já provocados. Olhando para o que restou hoje, é até difícil de acreditar. Mas esse lugar já foi um mar interior vibrante, um verdadeiro oásis na Ásia Central, que era o coração de ecossistemas inteiros e de várias cidades. Para a gente ter uma ideia da escala do que foi perdido, pensa só. Em 1960, a área dele era de 68 mil quilômetros quadrados. Isso é quase o tamanho da Irlanda inteira. Um corpo de água simplesmente gigantesco. E o cenário de hoje? Nossa, não poderia ser mais diferente. Onde antes tinha água e vida, agora tem areia, sal e os cascos fantasmagóricos de navios de pesca encalhados para sempre no que um dia foi o fundo do mar. E essa é a grande pergunta, né? Como é que uma transformação tão drástica, tão catastrófica, aconteceu no tempo de uma única geração? A resposta, olha, não está numa mudança climática natural, mas sim numa decisão humana, uma decisão monumental. Pois é, a causa desse desastre não foi nada natural. Foi, na verdade, um projeto de engenharia soviético extremamente ambicioso, com um objetivo muito, mas muito específico. O plano era radical, para dizer o mínimo. Desviar completamente a água dos dois grandes rios que eram literalmente a fonte de vida do Mar de Aral. Esses rios seriam a espinha dorsal de um novo e gigantesco projeto agrícola. E qual era o objetivo? Era puramente econômico. A União Soviética queria transformar o deserto em campos superprodutivos de algodão, que eles até chamavam de ouro branco. E por um tempo, deu muito certo. O Uzbequistão se tornou uma potência mundial na exportação de algodão. Só que todo esse sucesso agrícola teve um custo devastador. Cada novo campo de algodão irrigado, cada colheita recorde, significava menos água chegando ao seu destino final, o Mar de Aral. Bom, então vamos ver quais foram as consequências dessa decisão. O que acontece na prática quando se drena um mar inteiro? Essas imagens de satélite contam a história de um jeito impressionante. Olhem só para 1989, ainda se vê uma massa de água enorme. Agora, avança 10 anos, para 1999, e o encolhimento já é óbvio. Em 2009, o mar já está todo fragmentado, quase irreconhecível. E em 2018, a gente vê uma pequena recuperação lá no norte, mas a parte sul está praticamente seca. E esse gráfico aqui coloca em números o que a gente acabou de ver. Pensa bem, em 2009, restava só uns 20% da área que o mar tinha em 1989. É uma perda de 80% em apenas 20 anos. A velocidade do colapso é simplesmente assustadora. Mas o número fica ainda mais chocante quando a gente compara com o tamanho original. Em 2007, o Mar de Aral já tinha encolhido para apenas 10% do seu tamanho lá da década de 60. 90% da água sumiu. E no lugar da água, nasceu um novo deserto, o Araucon. E olha, não é um deserto qualquer. O leito do mar que ficou exposto está carregado com décadas de sal, pesticidas e fertilizantes da agricultura do algodão. Isso tornou um lugar perigosamente tóxico. E isso aqui ilustra perfeitamente o efeito dominó que se seguiu. Primeiro, a salinidade da água triplicou, matando quase toda a vida aquática. Isso derrubou a próxima peça, a indústria da pesca, que empregava dezenas de milhares de pessoas, faliu. Depois, o próprio clima da região mudou, ficou mais extremo. E por fim, a última peça do dominó a cair. Tempestades de poeira tóxica começaram a varrer a região, causando crises de saúde terríveis na população. Com o encolhimento, o Mar de Aral não desapareceu por igual, não. Ele se partiu, se quebrou, criando destinos muito diferentes para as partes que restaram. O lago se dividiu em duas partes principais, o Aral Norte, que era menor, e o Aral Sul, que continuou secando num ritmo alarmante. O Sul, aliás, também se fragmentou e hoje é, na maior parte, um grande deserto de sal. Mas, no meio dessa tragédia toda, surge um fio de esperança. Uma parte da história é sobre uma perda imensa, mas a outra, surpreendentemente, é sobre restauração. A grande virada para o Aral Norte foi a construção dessa barragem, a barragem de Cocarral. O objetivo era simples, mas muito ousado: construir uma barreira de 13 quilômetros para conter a pouca água que ainda chegava de um dos rios e impedir que ela se perdesse no que restava do moribundo Aral Sul. E os resultados foram espetaculares. Superaram todas as expectativas.
O nível da água subiu super rápido, a salinidade caiu o suficiente para que os peixes nativos pudessem voltar, e, com eles, a pesca começou a ressurgir, trazendo vida de volta para a região. Esse aqui talvez seja o exemplo mais forte dessa recuperação. A cidade de Aralsk, que um dia foi um porto movimentado e de repente se viu a 100 quilômetros da água, viu o mar se aproximar de novo. É uma mudança real, tangível para quem vive lá. Então, no fim das contas, o que essa história incrível de ascensão, queda e um renascimento parcial do Mar de Aral realmente nos ensina? Para a gente entender a escala do que aconteceu, basta ler essa frase do ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Ele classificou o caso como um dos piores desastres ambientais do planeta. Ou seja, não foi uma tragédia local, mas um desastre de proporções globais. É essa a dualidade da história. Ela mostra a rapidez com que um ecossistema pode ser totalmente destruído por decisões humanas, mas ao mesmo tempo, ela também demonstra que, com intervenção e vontade política, a recuperação, mesmo que parcial, ainda é possível. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Essa história de colapso e recuperação é uma lição poderosa sobre as consequências das nossas escolhas. Será que ela não deveria ser um estudo de caso obrigatório no mundo todo para a gente entender melhor a nossa relação com o planeta? É algo para se pensar.